porque tem tanta gente no grupo e participa meia dúzia, até para juntar seis tá difícil. Tá difícil. Mas é que, como a pauta é muito complexa, e a gente precisa se posicionar, eu não sei, né? Eu acho que a gente precisa. Tem a pauta da reunião do grupo? Eu tenho, ele mandou por e-mail e eu tenho aqui os apontamentos comigo que o Jax me pediu para ler, entendeu? É que, E, é que como eu e estou aí em eu São tenho. Paulo, eu tô em São Paulo hoje, eu não tenho. Não, eu tenho tudo aberto aqui. Justamente eu vou começar com a leitura desses apontamentos, a leitura da pauta, mas se tivermos só eu e o Renato, acho que a gente não deveria fazer, porque a Nata disse que vai entrar atrasada. Eu não sei, é uma sugestão, porque senão fica, né? É preciso que nós temos que responder a uma pergunta aqui que o Jacques está nos dando, que é bastante complexa. Entendi. Eu não tenho acesso não consigo ter Não, mas acesso ao aí eu e-mail. vou colocar, eu vou ler e vou colocar para a gente poder até. Não, Veja, entendi. Não, eu queria só dar uma lida agora, é que eu não tenho acesso do e-mail da eu te SM mando aqui. aqui. Eu vou ler, porque, inclusive, eu nem sei, Beto, se Me, eu deveria me, divulgar isso fora da ata, porque como envolve uma série de questões, a gente tem que ter cuidado até mesmo, né, para o que está. me manda no WhatsApp, por favor, consegue? Consigo, mas deixa eu só ver se como é que nós vamos fazer essa reunião aqui, Beto, aí eu já te mando. Porque caso contrário, não tenha reunião, eu prefiro até que o Jacques apresente. Porque tem uma série de consequências aqui, ele me mandou várias etapas e eu prefiro que a gente aguarde para ver. Eu vou aguardar porque o Renato está entrando, só quero que seja de comum acordo, né? Porque talvez o Renato queira fazer algum apontamento e eu coloco na ata, sem problemas. Tá bom? Aí eu já vou lavrar a ata hoje, viu, Beto? Eu já te mando. Tá bom. Fora isso, você está bem? Tá tudo bem com você? Graças a Deus. Tudo Que bom. certo. E o Rodolfo, tá mais calminho ou ainda tá sofrendo? Não, ele tá bem. Que bom, Tá manda um bem. abraço para ele. Ele tá aí com Manda, você, não? ele tá aqui comigo. Manda um abraço para ele. Ele tá numa outra demanda aqui. Que bom, ótimo. Bom dia, Renato. Tudo bem? Bom dia, Adriana, bom dia, Bom dia. Beto. Bom Uma dia. pergunta, Bem. a Nathalie vai entrar atrasada. O Jax me deu uma série de demandas para que a gente lesse. Você acharia prudente que a gente continue com esta reunião ou que a gente cancele? Ou você quer fazer algum apontamento referente ao que ele colocou? Porque tem uma decisão que ele pediu para que a gente tome. E eu, inclusive, sugeri para ele, como é uma decisão complexa, que a gente faça nominal na ata, entendeu? Quem definiu o quê, quem achou o quê. O que que você acha, Renato? Olha, Adriana, se é para tomar uma decisão aí, eu acho que teria que ter mais participantes, né? Ele me mandou aqui, até o Beto me pediu para eu passar para ele, mas até nem vou fazê-lo, porque envolve uma série de questões complexas, como a gente já vinha debatendo aqui na Câmara. Então, eu acho que até, vamos dizer assim, ruim que a gente, né, é preciso que seja apresentado o cenário, todo o trabalho que o Jacques fez, ao qual você está ao par, mas isso para fins de ata precisa ficar bem claro, entendeu? Para que a gente não tenha dúvida. Então, o que que você sugere? Porque são 9h40. Se a Nathalie, a gente poderia esperar até às 10 horas, se não tiver mais participantes, eu sugiro. E a gente coloca em ata que vai ser reagendada numa reunião extraordinária. Não sei o que você acha, Renato. Eu acho que sim, eu acho que a melhor solução é essa também. Vamos esperar mais um pouquinho para ver se vem mais pessoas, né? Inclusive, É, Renato, aproveitando, como a gente vai ter o nosso encontro no dia 24 e no dia 25, eu já pretendo disponibilizar na própria segunda-feira a versão preliminar do relatório de situação, aí a gente tem bastante tempo para poder trabalhar nele, ok? tá bom. Se você quiser aproveitar, a gente pode conversar um pouquinho sobre o relatório da situação também, Ah, se agora. você quiser me dar, o que eu gostaria com você, Renato, se você me desse alguns apontamentos que te preocupam, que são os tópicos, vamos dizer assim, que eu vou olhar com mais atenção. Inclusive, eu já te adianto que, como o nosso relatório de situação está fresquinho, eu vou cortar vários itens, fazendo uma versão similar à do que foi feito em 2018 pelo pessoal de São Bento, uma versão bem enxuta, praticamente com os quadros porque senão a gente está repetindo informações desnecessárias, né? É.
eu posso fazer uns comentários para você de como eu pensei também o relatório da situação. Por favor. É, Então, então, olha, tá, esse mas de pronto, talvez a gente antes, começasse às 10 horas, porque daí a gente encerra a reunião da CTCOA, porque eu, né, não sei, fazemos sim, separado. não, sim, inclusive em relação à CTCOA, Hum, aproveitar que o Beto está aí, foram pedidos duas informações, tem algumas pendências em relação a SP Águas, né? Então, eu não sei se o Beto ou o Rodolfo já tiveram algum retorno desse assunto, né? Quais É seriam? sobre, Ah, tá. Beto, eu acho que foi passado pelo Jaques um ofício pedindo informações e esclarecimentos da SP Água sobre a outorga da Minalba. Esse assunto é um assunto, vamos dizer, delicado, né? isso. Mas é um assunto que a gente gostaria de ter uma resposta, né? Você sabe, Beto, porque foi encaminhado aí para a Angelita, né? O pedido de informações mais detalhadas sobre a história da outorga da Binalba. Você tem Ô, alguma informação, Beto? ô, Renato, a informação, a última informação que eu tive, a mais recente, é que o que que acontece? O Jacques protocolou o documento lá e o protocolo ele foi protocolado como se fosse um protocolo online através do e-mail da SP Águas. Então ele foi para São Paulo. E aí a Angelita, no caso, estava esperando a devolutiva do documento voltar com uma resposta deles desse documento protocolado. Até onde eu sei, ainda não houve resposta. Pode ser que tenha chego e eu não sei, mas a informação que eu tive é que ainda não voltou de São Paulo, entendeu? Ah, tá bom. Bom, é um assunto delicado e, na verdade, não é só a Minalba, né? Eu tenho lido, eu estou lendo e estou revisando o plano de bacias, né? Inclusive, Adriana, eu É, acho que o plano de bacias ele é o grande aporte sim, para o relatório da situação, não é? sim, sim. E, e na leitura do plano de bacias, não é? Tem um capítulo do diagnóstico que ele fala sobre os usos da água na UGRE, Uhum, e tem um momento que ele começa a falar de mineração, uhum, né? uhum, Então, quando ele começa a falar de mineração, ele apresenta uma lista de uhum, outorgas na área uhum. de água mineral. Sim, sim. É bem É, e extenso, não, inclusive. Sim. não é só a Minalba, tem outras empresas, vamos dizer assim, lá, né? Sim, Então, eu acredito que é um tema que a CTCOA e a CTSAN têm que continuar investigando, não sim, é? sim, sim, sim. Porque até agora, em todas as pesquisas, pelo menos que eu fiz aí, as pessoas fizeram, o Jacques fez também, a Uhum, gente não encontra nenhum documento, seja federal, seja estadual, que esclareça que a extração de água mineral, é, ela, ela, ela não tem uma classificação hoje nas outorgas, não existe a classificação água uhum, mineral, em uso rural. Em uso rural, tipo uso rural, ela não se encaixa, ou seja, aham, uso rural, na descrição de uso rural, não tem captação de água mineral. E a gente não tem nada, nenhum decreto, nenhuma lei, nada, a menos que esse documento ou essa explicação, por que não é cobrado, talvez tenha que vir da SP Águas, que é o que a gente está uhum, perseguindo, né? uhum. Então, De toda forma, eu tudo que você acredito. está falando, Renato, eu estou anotando porque são os apontamentos que eu já estou iniciando. Então, só para a gente fechar, Renato, são 9h47. A gente aguarda até as 10 horas para encerrar da CTCO, porque daí porque aí eu finalizo
Então, na ata constaria, Renato, que você solicitou para o Beto a posição sobre os ofícios enviados referente às pendências, né, que foram colocadas pelo coordenador, e que a gente encerra por falta de quórum às 10 horas. Pode ser isso? Pode ser. Tá, então fechou. Tem também uma outra resposta que a gente não recebeu É. até agora, que Hum, também foi solicitado à SP Águas. Na verdade, foi enviado um pedido hum, sobre a possível participação da SP Águas como tomador hum. de dois Aquele do projetos que estão no cadastro. PAP, né? Aham. Cadastro e que mais mesmo? Eram duas coisas. Eu não me lembro agora, tem que olhar as duas linhas lá que estão no PAP, eu posso ver Aham. aqui, mas é, Tá, e que também esses não houve caras. resposta, né? Um É, é também. sobre a atualização do cadastro de consumidores, de outorgados, e o segundo projeto, eu não me recordo bem, esse Eu vou ver aqui, Adriana, pode deixar que eu estou olhando a planilha então eu aqui. coloco na ata, né? Acho que fica, né, É, claro é. que a gente está cobrando, vamos dizer assim, né? Na verdade, a gente tem que fechar o PAP, Uhum. e se não obtiver resposta, ou Aham, dependendo da resposta, aham. isso interfere na planilha 26 e Ok. 27, nas ações. Então, Acho que eu 26 e diria 27. assim. Ok. Então, é a ação, quer ver? É Uhum. a ação, É. deixa eu ler aqui, CM peraí. é antiga, né? Essa demanda já está há uns 3 anos que ela não tem resposta, não é isso? A do cadastro é. Na verdade, a gente já tentou nesse ano, e o E ano no passado, anterior. acho que a gente É. tentou também, Sim, tentou. e, Eu acho que no ano então, antes desse, se arrasta uns 2 anos ou três. SM, peraí, tá, eu estou procurando aqui, mas peraí. acho que talvez pelo tomador, que já vai Ah, no. São dois projetos que ficam mais ou menos no meio da planilha. peraí. Ah, aqui. Hum. É, SM13 de 2026 Uhum. e SM14 de 2024. Isso, o de vinte e O quatro que é o 13, cadastro. é, E o de o 26 é 13 o quê? é o 13 é desenvolvimento, implantação, operação, manutenção, atualização de sistema de fiscalização, Ah, em sistema de relação ao fiscalização sistema de e revisão de fiscalização, cadastro. e o de baixo é a atualização do cadastro, Certo. tá? Tá. Feito. Então, esses Beleza. dois itens também a gente está Tá. pendente de resposta. Feito. Ah, E eu eles acredito, foram solicitados mediante ofício, como os demais, né? exatamente, né? Você não tem número desses ofícios? Não, aí eu vejo com o Jacques, ele sabe. O Jax deve ter fácil, ele deve ter no próprio Ele que WhatsApp enviou. Não, dele. beleza, tranquilo. Tá? Porque no caso dessas pendências, ele enviou como Jacques, não como Câmara Técnica, mas no caso É, desses projetos foi como Câmara Técnica. é. Bom, o Ivan está aí também na reunião. Bom dia, Ivan. Ah, beleza. Bom dia, Renato. Bom Então, dia, Beto. Bom dia, Opa, André, Adriano. tudo bom? bom dia. Tudo jóia? Eu acho que tem mais um tema, talvez, que está Bom relacionado dia, à Ivan. CTSAM. Tem mais um tema também que está relacionado à CTSAM, que tem a ver com o plano de investimentos, não é? Uhum. Só para comentar, eu e o Mostarda fizemos uma reunião ontem com Bruno e Uhum. Adriana lá da Prefeitura de São Bento, Uhum. e eles têm interesse sim e vão Uhum. estar trabalhando para levar até dia 25 na reunião de fechamento Uhum. uma, uma proposta. Existe já um projeto no PAP de aberto, um pouco aberto para implantação de não é PEV, implantação, deixa eu ver de novo aqui, o nome correto, só um segundo. Aqui. Ponto de entrega voluntária, sim, está previsto. É que tem um nome, mas aqui, ó, É implantação cupom. de unidade de tratamento de resíduos sólidos, não é?
Aham, O nome da ação que está aqui, ele é abrangente, né? Implantação de unidade de tratamento de resíduos sólidos em São Bento, Sapucaí, uhum, compostagem, reciclagem ou incineração, associado ou não à unidade de transbordo. Essa mesma ação para São Bento também está para Santo Antônio. Então, uhum, eu estou comentando aqui somente que, no caso de São Bento, eles estão avaliando, dentro dessa ação, no MPO, uhum, se é possível financiar equipamento. aham, Então, a proposta deles é tentar ver se cabe nessa ação, porque é equipamento para resíduos sólidos, né? Para o PEV, né? E eles ficaram de fazer essa análise, a gente também dá uma olhada no MPO para ver se cabe, né? uhum, Eles vão fazer investimentos, mas aí querem meiar um pouco esses investimentos e esse projeto, teoricamente, que estava, esse valor que estava em 2027 estaria sendo adiantado para 2026, tá certo? Essa tá. indicação. Deixa eu só te A fazer mesma. uma pergunta. Eles têm ideia de valor nisso? Só porque a Não, gente tem uma então, previsão. não, tá colocado um valor lá no PAP de R$ 200 mil. Eles ficaram de avaliar se Se era esse viável. valor. Agora, ao mesmo tempo, a gente tem pedido às prefeituras, né, Uhum, que olhem os investimentos do FEIDRO como uma contribuição, ou uhum, seja, que a prefeitura também ofereça uma boa contrapartida, né? uhum, E à medida que a prefeitura oferece essa contrapartida, ela tem mais compromisso, ela pontua na hierarquização dos projetos, né? uhum. Então, esse mesmo tipo de projeto, o Ivan está aqui, né? Ivan, se você quiser comentar um pouquinho, nós conversamos com o Ivan, eu e o Mostarda ontem à tarde também, e o Uhum. Ivan também está colocando essa demanda, vamos dizer assim. Ivan, você quer comentar um pouquinho? Sim, eu vou estar também fazendo essa atualização hoje com o Josimar, né, para ver, porque nós temos também essa demanda aqui no município, né, principalmente ali na questão do barreiro, a Adriana acompanha bem essa questão, né, para ver qual para nós não seria, talvez, nesse primeiro momento, equipamentos, realmente, como o São Bento está colocando, né? Porque nós focamos os equipamentos, né, no edital da Funasa, tá? Por isso. Então, Tá. assim, daí o foco seria a adequação mesmo do espaço ou de uma estrutura ou de um outro local, né? E isso que eu vou precisar conversar com ele hoje, tá certo? Ivan, por favor, não esqueça aquela proposta do pessoal de Campos, que pode talvez cair como uma luva nessa demanda que vocês têm, porque nas Uhum. entrelinhas foi isso que foi falado para mim. Uhum. Sim, sim. Bom, então, eu estou relacionando, porque o assunto, na minha opinião, vamos dizer, quando a gente faz o planejamento de ações, né, cada Câmara Técnica, ela tem uma visão mais específica, ou deveria ter uma visão mais específica a projetos relacionados com a Câmara Técnica, né? Então, quando a gente olha a Câmara Técnica CTSAN e CTCOA e olha para o MPO, a gente vê que tem ali os programas que podem estar mais diretamente relacionados com o CTSAN e CTCOA. Então, o que a gente tem que tentar desenvolver, na minha opinião, é que as câmaras técnicas sempre se preocupem em olhar o programa de investimentos, olhar o plano de bacias, né? Olhar o programa de investimento que está, a estimativa de recurso financeiro e aí, cada Câmara Técnica incentivar aí os seus parceiros, então, às vezes, a prefeitura ou o tomador, um tomador, para que apresente um projeto relacionado ao PAP e relacionado à Câmara Técnica, né? Então, um outro exemplo, a CETETIM poderia estar buscando uma definição melhor para o PAP agora em relação a
projetos de educação ambiental, né? Aí a CETESAN e a CETECOA na área de saneamento e cobrança, a CT Planejamento sempre está trabalhando, apoiando todos os projetos e também mais os PDCs 1 e 2, planejamento, diagnóstico e tal. Então, esse tema de resíduos sólidos, eu acho que ele é muito importante, porque a gente vem fazendo já atividades, né, em resíduos sólidos, como foi a campanha dos 5 R's, como foi agora, foi indicado esse ano o projeto de compostagem, né, para que vai assinar contrato, e também está em andamento o planejamento de revisão de resíduos sólidos, tanto em Santo Antônio como em São Bento. Então, é coerente, né? Estando em revisão o plano de resíduos sólidos, por exemplo, de Santo Antônio, esse plano também, né, Ivan, deve indicar possíveis locais para implantação, né, de uma unidade, como você está falando. No caso de Santo Antônio, tem um local que não é o melhor, não é possível, tem complicações. E se Santo Antônio encontrasse um outro local, seria também válido, né? Então, o projeto de resíduos sólidos me parece ser bastante importante para os dois municípios, Santo Antônio e São Bento, tá? Correto. Eu estava Então, até, inclusive, agora há pouco com o Flávio. Nós estamos colocando bom, São Bento já colocou, está na página deles, né? O questionário, inclusive, para ter maior amplitude e buscar informações dos munícipes sim, com relação a essa temática, né? E daí nós vamos estar colocando agora também no site da prefeitura esse questionário também impresso nos postos de saúde, nas secretarias, né? Para o pessoal que não tem acesso à mídia de uma maneira geral, para poder preencher e nós coletarmos as informações necessárias. Tem Daí alguma previsão também, do número de pessoas que vocês esperam de resposta, assim, um número mínimo? eu não saberia te dizer agora, Adriana, Uhum, qual a perspectiva em termos do que ele desenhou, tá? Enquanto Fundag. uhum. Eu posso até perguntar, porque ele está até, inclusive, nós estamos conversando aqui no paralelo. Só olha, para validar, né, Ivan? Porque tem Uhum, 5 respostas. Não, precisamos de um mínimo de 30, 50, sei lá, uhum. para validar, né? Senão depois o cara vai dizer que não fez. em relação a esse assunto também, que o Ivan comentou sobre o Flávio, quando ele falou Flávio da Fundag, A Fundag. só para lembrar que a gente tem dois grupos de trabalho de acompanhamento, não é? Na verdade, não é grupo de trabalho. Foram formados dois grupos de trabalho para apoiar as prefeituras em relação a esse projeto. Então, a prefeitura e a Fundag já tem um grupo de trabalho para mapeamento de uso do solo, e eu vou criar aí para o Ivan, porque eu que acompanho esse grupo também em Santo Antônio. Então, eu vou criar o grupo da Fundag e Prefeitura de São Bento para resíduos sólidos, não é? E nós dividimos assim, quando a gente conversou aí há um mês atrás, 2 meses atrás, eu e o Eduardo Vitali estamos acompanhando, junto à Prefeitura de Santo Antônio, o projeto de resíduos sólidos, e o Jaques e o Eduardo estão acompanhando o projeto, a revisão do plano de resíduos sólidos de São Bento. Então, esse acompanhamento é para apoio, para que a gente possa, se a prefeitura demandar algum apoio do comitê ou algum problema que ocorra no desenvolvimento do projeto, tá? Então, só para comentar que esses trabalhos estão em andamento, estão relacionados à CTSAN e à CTCOA, e essas reuniões já se iniciaram, não é? Eu não sei se o Ivan, se você quiser comentar, se o andamento, se está tendo algum problema, alguma situação. Sim, bom, ele acabou de responder aqui, né? Eu fiz a pergunta para o Flávio, para não perder o time.
se tem algum percentual, número mínimo para validação da pesquisa, né? Que está sendo disponibilizada aí no município. Ele colocou que não necessariamente, como é participativo e voluntário, o que a gente conseguir, vamos incorporar no relatório. Achei bastante aberto. Essas questões que a gente, acho que no grupo poderia estar auxiliando, né? Não ficar uma coisa só do município e de repente está tutorando. É uma outra questão, na verdade, que eu acabei de ter que trabalhar isso agora, que a dificuldade que a gente teve é porque ele acabou chegando no território, né? Era, na verdade, para a gente dar um suporte. Ele falou que ia vir só para correr algumas áreas, mas, de repente, em cima da hora, falou que ia precisar de material para fazer o teste. Eu falei que a gente não tinha, né? O teste de gravimetria, mas que ele ia precisar de material, balança, equipamentos, e colocou algumas datas. Eu falei assim: olha, eu não consigo da noite para o dia fazer isso, sabe? E outra, está Claro. chovendo e a gente não tem um local. É uma outra questão que daí acabou acontecendo agora. É lógico que a gente se desdobra para dar o suporte, para não perder, né, a possibilidade de fazer. Por fim, conseguimos, mas tivemos que parar coisas que a gente está fazendo e atrapalha sobremaneira. Se a gente tem Sim, um planejamento, a gente, né, fala, olha, você vai fazer isso, eu vou fazer aquilo, chama fulano, chama Beltrano, né? Inclusive, até porque na data que foi agendado, a Márcia, que é da garagem, passou mal, ela não estava bem, saúde, e ela precisou se ausentar, e daí nós ficamos, daí todo mundo e cadê? E sabe, daí tipo, sei. quem que dá suporte agora? E o pessoal, na verdade, que trabalha nos caminhões, ó, em tese, né, respeita a ordem de comando da Márcia. Então, nós ficamos, sabe, daí joga para amanhã, daí já tinha o trabalho também lá em São Bento. Daí eu, na emergência, eu falei assim: Flávio, vai para São Bento, mas daí eu também empurro para o Bruno, né? E daí, se o Bruno É, não tem uma estrutura preparada para receber, isso fica difícil. Uma outra tá. foi, por exemplo, no caso dessa pesquisa. O, como que eu posso falar? Eu pedi pro Luiz, né, que é técnico nosso da Secretaria Municipal. O Luiz, acompanha o Flávio, então, nas diversas áreas aí, onde mostra tudo, não sabe? Onde tem os antigos aterros, o que que aconteceu, explica tudo, sabe? Tem que colocar, porque senão a gente não vai revelar e nós não vamos tratar, e precisa ser tratado. Vai doer? Doa que tem que doer. Mas não dá para a gente ficar segurando informações e depois a gente, puxa, isso não apareceu, isso apareceu, sabe? Pronto. E daí então a gente fez praticamente um trabalho de campo assim bastante extenso. Nisso ele também passou e conversou com a Suzy, secretária de Saúde, dele pediu os dados, né, de como que é a gestão de resíduos, que é muito bem feita, até inclusive até porque até o próprio Eduardo da Vitali. Comitê, a gente participa justamente para acompanhar, né? Isso que o Ivan está falando, se está indo bem, se a gente tem que fazer alguma interferência nós junto ao tomador e tal. Então, Ivan, talvez eu vou abrir o grupo, né? E quem sabe agora flui melhor a coordenação, né? Tá faltando aí, tá tendo um certo atropelo, né? Não dá para. Eles têm que entender que o projeto tem que ser via a Secretaria de Meio Ambiente para abrir as portas, para ser facilitador, senão vai dar muita batida de cabeça mesmo, né? Sim, sim. É, tá certo. Ó, Mostarda, bom dia, Mostarda. Você está aí nos ouvindo? Não deu bom dia ainda para nós? Bom dia a todos. É que Eu nós estou passamos meio quase o dia atrasado todo aqui. ontem juntos, dele fica assim, né? Bom dia, chefia. Bom dia, A senhor. gente, O senhor tá bem? Tá meio quietinho, tá meio abatido? Está precisando de um café? hoje ele está quietinho, né, Beto? Pois, sabe que É que ele gastou, ele isso é, gastou toda a energia ontem, Beto. Foi isso. isso aí é a síndrome da saudade, que ele tá É. sem eu e o Rodolfo lá. Ah, é por isso, É, é verdade. com certeza, com certeza. Não, É, e a tranquilidade para eu poder entrar, até disse agora lá de uma conversa que eu estava lá com o Edilson e com a Angelita, na verdade a tranquilidade é porque os meninos já estão a postos aí, né? Então a Secretaria Executiva claro. está representada, ela está representada. Mas eu estou aqui, estou à disposição e estou acompanhando.
E essa parte de resíduos, já dando um pitaco aí, essa parte de resíduos sólidos, você disse bem, Renato, é uma parte que o comitê tem total interesse, porém é uma relação direta entre a prefeitura e o projeto, né, em si, né? O projeto tem tudo a ver com a operação urbana de cada município. Então, nesse sentido, a gente tem que ter a cautela de caminhar, no mínimo, junto com o município, nunca na frente, né? É. A ideia é essa. Exatamente, exatamente, Mostarda. E eu acho que nesse debate que a gente está tendo, a gente vai tendo as ações institucionais, né, de planejamento também, né? Porque, por exemplo, um outro assunto que tem a ver com a CTSAN e a CTCOA é a parte do saneamento básico, que é responsabilidade da URAE e do município, né? Então a gente Então, tem pega- de- pegando um gancho aí, Renato, desculpa, só para não, poder. Você, por favor. você colocou bem essa parte da URAE. Nós tivemos uma reunião hoje cedo aqui com a Rose e com outro menino lá do comitê, e a gente deu uma analisada. Meu amigo, essa URAE, ela vai trazer muito pano para manga para poder a gente poder aplicar ela efetivamente. Porque, por exemplo, a URAE 1, ela tem município daqui como tem município de outra região do estado de São Paulo. Então, a gente, Sim, a gente vai ter que aprender a olhar não do ponto de vista territorial e espacial, do ponto de vista entidade e afinidade e objetivos comum. Objetivos Mas, comum. Então, Mostarda, se me permite, realmente vai ser um aprendizado. Vai ser um aprendizado esse aí. A Uraê, ela são 371 municípios, mas no comitê técnico, quando se reúne, por exemplo, só o pessoal Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Por exemplo, nós vamos ter uma reunião específica na segunda-feira só desse setor, ok, entendeu? Que inclusive vai discutir saneamento rural na ok. segunda-feira da Então, próxima semana. viu, Ivan, nós chegamos a imaginar que aqui aparece na documentação da URAE 1, que é, na verdade, a Lei 17.383 de 2021, ela diz o seguinte: é, onde a região metropolitana envolve Vale do Paraíba e Litoral Norte. Não fala Serra da Mantiqueira. Envolve Nós- metropolitana. Só que é o seguinte, Mostarda, só uma É, informação. certo. Pelo que eu sei, existe uma região metropolitana do Vale do Paraíba que o polo É é São exatamente José. essa. Não, mas então aí eu vou divergir da sua informação. E o Ivan, eu acho que ele vai confirmar o que eu estou falando. A região metropolitana do Vale do Paraíba, o polo é São José dos Campos, mas ela está incluído nessa região Santo Antônio, São Bento e Campos do Jordão. Eles Exatamente. fazem parte, eles fazem parte da região metropolitana, Não, entendeu? é É. claro que a gente entende assim também. Nós entendemos assim. É que eu fui ler a documentação junto com a Rose, e na documentação não cita Serra da Ah, Mantiqueira. Cita, entendi. sim, região metropolitana. Só Tá, isso, só isso. entendi. Tá. Não, então, agora, a gente trouxe esse assunto da URAE, porque o Mostarda também, Mostarda, ele participou, o Mostarda tem participado também, nós temos uma participação, todos os comitês podem participar da reunião do CRH. O CRH faz reuniões, Sim, sejam ordinárias, mensais e tal, e o Mostarda participou da última reunião. Mostarda, comenta o sim. que você ouviu sobre o URAE nessa reunião do CRH, por favor. Então, na verdade, depois eu fui me inteirar melhor junto com a Rose, que ela também tem dúvidas sobre o PS, e o que a gente observou é o seguinte: a URAE ela tem essa Câmara Técnica, esse quadro técnico, mas ela tem os compromissos, ela vai obedecer os compromissos já firmados da concessionária com o município. Ela vai partir, vai trabalhar em cima disso, nunca aumentando e enxergando o município
como um todo, e não região urbana. O município como um todo é o território como um todo é abrangido pela questão do saneamento. Então, o que nós vimos até então é exatamente essa ida ao encontro dos compromissos já assumidos pela concessionária. Isso quando se trata de município concedido. Quando é o município autônomo, que ele tem um departamento, tem um SAI, coisa assim, a regra é a mesma, porém o enfoque é outro. Por quê? Porque a URAE tem um representante da UGRE na URAE, da região na URAE. No nosso caso aqui, seria uma pessoa que já não está mais no serviço público daqui. Então, acho que é outro hoje que representa nesse quadro técnico aí, nesse comitê técnico. Entendeu? O Então, que eu entendi é isso. tá. Você também ouviu o Manara, né, que é uma pessoa, um ator importante aí, falando sobre o Uraê, né? Sobre o Uraê, e falou o seguinte, bem lembrado, Renato, bem lembrado. Ele falou que, na verdade, existe uma pressão para que sejam atendidos os pontos da zona rural, não só da área urbana, da zona rural. E isso, ele declarou que São José está correndo atrás disso, vai trabalhar para poder atingir esse objetivo, e não é diferente do nosso caso. Nós vamos trabalhar junto para poder expandir a ideia de área urbana, abastecimento público, e área rural, abastecimento de quem quiser, ou seja, a pessoa faz a perfuração do poço, ou o outro faz uma captação numa nascente. Não, tudo vai fazer parte agora do assunto dentro da URAE. Ok. Então, assim, Basicamente, eu só pedi para você fazer esse comentário. Até tá o Celso Honorato. Bom dia, Celso. Como vai? Tudo bom? Bom dia, tudo bem? Eu cheguei um pouco atrasado, que hoje eu estou meio sozinho na secretaria, que o pessoal está fora hoje. Então, eu Tá. estava despachando umas coisas aqui, agora que eu consegui entrar. Não, tudo bem, Celso. Obrigado por você estar presente também na reunião. Agora, eu e o Mostarda estamos perseguindo você, né, Celso? Nós Sim, vamos. sim. Semana que vem a gente vai conversar, tá? Tá bom, desculpa, gente. É que nós já fizemos reunião, Celso, fizemos reunião já com o Ivan e com o Bruno. Só Sim, está sim. faltando a reunião agora com você, Tá. né? Semana que vem nós E é vamos muito marcar. importante a reunião com o campus para poder confirmar ou não o planejamento do PAP, né? Nós Tá. estamos na reta final agora Isso, e tem muitos isso. projetos de Campos do Jordão que estão na planilha e que Sim, eles precisam ser confirmados se vão, se a prefeitura vai dar essa continuidade, se o valor está próximo, esse tipo de reunião nós precisamos ter, né? Mas estou aproveitando que você está presente, e como o Ivan também está, nós estamos falando aqui da URAE, porque também é um assunto que o comitê é muito importante, eu sempre tenho reforçado isso, né? O comitê ele tem uma atribuição, na minha opinião, o Mostarda sempre confirma isso também. O comitê ele tem uma atribuição de gestão sobre saneamento básico, né? O tá. comitê sempre veio contribuindo com um pouquinho de dinheiro dentro do possível para ações em saneamento básico, né? Agora, nós temos que lembrar que desde o momento que a URAE foi formada, o comitê tomou uma decisão, não só o comitê, mas o próprio CRH, de não financiar mais projetos não reembolsáveis em relação a saneamento básico, né? Sim, sim. Então, na nossa opinião, inclusive no plano de bacias, gente, nós estamos deixando muito claro no texto do plano de bacias que o compromisso e a responsabilidade sobre a universalização urbana e rural dos três municípios, ela é uma questão agora de investimentos do Estado e do município, tá certo? Sim. E a promessa de que até 2029 isso vai ser cumprido. A gente tem colocado isso como um ponto muito relevante, até porque
né? Se vocês olharem os indicadores, a Adriana vai sempre confirmar, faz mais de 10 anos, 20 anos que a gente não sai dos 54% O de Brasil esgotamento. piorou, tá? Tem duas É, informações. A primeira, eu queria te colocar, Renato, nesse caso também não seria investimento particular da Sabesp, porque o investimento do município é através do repasse do Fundo Municipal não, é, não é isso? é Ivan, só uma investimento da pergunta. Sabesp. É Isso. Ivan, investimento da só uma Sabesp. pergunta. Quanto de dinheiro você acha que entra num ano se tudo tivesse normal? Qual é a previsão? A Sabesp já colocou isso, só para eu ter uma ideia em Santo Antônio, que talvez seja o investimento menor ou maior. Como é que é, Ivan? Sei não, mas acredito, estimei, na verdade, conversando com o Lucas, né? O Lucas também me fez essa pergunta, Lucas, secretário municipal, mas eu Uhum. acredito que em torno de 400 mil. Por ano. Uhum. É, Quer dizer que a É, gente teria necessariamente como município que buscar verbas estaduais, porque Santo Antônio, em particular, tem muitas obras que têm um custo maior para a implementação da universalização. É uma pergunta. Sim, com certeza. na verdade, o que acontece, né, que o comitê pode procurar, junto com o município, alguns recursos financeiros, mas pelo que está acordado na URAE, o investimento é da Sabesp, né? É Sabesp e Estado. Então, inclusive, né, pessoal, é uma coisa que os comitês usam, mas que no nosso caso não é possível usar, por causa que os três municípios eles aderiram à concessionária, né? Por exemplo, existe um programa federal chamado Protratar. E o Protratar, ele traz recurso financeiro para saneamento básico. Mas uma regra do Protratar é que o município não pode ter uma concessionária, né? O trabalho é feito de saneamento diretamente pelo município, por uma autarquia, como existem alguns municípios, muitos ainda no estado de São Paulo, não é? São José do Rio Preto, por exemplo, é uma autarquia, faz um trabalho muito bom de saneamento e não aderiu ao processo da URAE, tá certo? Então, o que eu estou colocando é assim, a gente está toda hora deixando bem claro que nós vamos apoiar institucionalmente os municípios no processo de saneamento, mas que o dinheiro e o cronograma, tudo isso é da URAE, da Sabesp e do município, tá E certo? tem Então outro é, problema também, né? Que o contrato com a concessionária ele veda PPP, então não tem nem como entrar outro dinheiro, só pode ser o dinheiro da é Sabesp ou em da Sabesp. complementar com o Estado. Isso. Por isso que é muito importante, só para, não é para tranquilizar, ao contrário, mas o que a gente tem ouvido, inclusive, Celso, o prefeito de São Bento, ele acionou juridicamente, né, esse processo da Sabesp e eles estão conseguindo já algum resultado imediato, sabe? Esse acionamento que ele fez, depois, se vocês tiverem problemas, a gente pode verificar o que aconteceu com São Bento, mas eles acionaram porque tinha uma pendência de curto prazo de muito tempo e está tendo uma certa resposta. Você vê que tem momentos que tem que ter um confronto maior para ter resultado, né? Então, Do bairro Ô, lá, é, Renato, a população de Poço, né? Como é que é o nome do bairro, Renato? Poço, aonde? É ah, Caçu? Como é que é? eu Não é não uma sei coisa assim? se não sei se é Paiol Grande, eu, não sei, eu acho que é Paiol Grande, eu não tenho certeza. É Paiol Grande ou Quilombo? Eu acho que é Paiol eu acho que é o Grande. Quilombo. O Quilombo. Quilombo. Quilombo? É, É. É, que deve não ser Ô, Quilombo. tinha. Renato, mas tem uma informação. A gente teve aqui semana passada recebendo a Ive aqui em Campos do Jordão, tá? Ela fez uma visita aqui pela URAE, né? E também veio o Valdir, também que é o diretor regional aqui da Sabesp, que ele era de Campos, mas agora ele assumiu a diretoria regional em Pinda. E veio também uma outra moça de São Paulo, a Fernanda. Roberta? Oi? Roberta? A Roberta, essa mesmo. Daí veio a Roberta também. Mas só que tem uma pergunta aí que está valendo US$ 1 milhão. A Sabesp disse que esse ano ela lança o cronograma de melhoria. Entendeu? Opa! Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Quando sai o cronograma de melhoria? Então, é assim, inclusive, tive conversando com o Rodrigo da Sabesp aqui em Campos também, né, que é o diretor aqui de Campos. Ele também está com essa pergunta de 1 milhão também. Ele falou que
Ele está aguardando ansiosamente para ver essa planilha de melhorias, que é o que realmente vai nortear todo o serviço da Sabesp, tá? Perfeito. Com relação ao quilombo lá, pelo que eu entendi, é o seguinte: essa demanda já é antiga, é uma demanda do Ministério Público, não é nem, é uma demanda já que está na Justiça, e por isso ele conseguiu acionar para a Sabesp agilizar, entendeu? Tá As certo. demandas aqui que a gente está com ela, aqui, por exemplo, na cidade, que ela veio ver, foi principalmente as áreas, os núcleos irregulares passíveis de ligação de água e esgoto. Tá? Esse foi o principal ponto que ela veio, que nós estamos mapeando aqui na cidade, que é o principal calcanhar nosso aqui para a ampliação da rede, é isso, tá? Então, Não só uma é... pergunta. Uma Oi. pergunta: quanto você acha que representa isso em número de pessoas? Que a população de Campos, na verdade, até, né, você acha 20 mil, 15 mil, 10 mil, porque estão espalhados em várias áreas, né? Isso, inclusive, os bairros às vezes têm Sabesp até um ponto, depois numa outra área não tem. Você tem Sim, uma sim, ideia do sim. número? Bom, vamos lá. É que nós temos uma cobertura vamos dizer assim, de residência, né? É. De distribuição de água. Hum, Tratamento de esgoto é 55%. Então, falta 45% da uhum, população para ser atingida ainda. uhum. E água é um pouco mais, vai, é 60% mais ou menos. Por aí, 40%. 2%. Ah, É. Então, assim, e nós temos mais ou menos umas 11.500 residências em núcleos de irregulares, só para você ter uma ideia. Mais ou menos isso, tá? e estão Então, Então, distribuídas por vários bairros, né, Celso? Só para eu colocar não, no contexto. a gente está, o mapeamento que a gente fez é de 25 áreas, Tá. tá? olha só, gente, eu queria aproveitar esse gancho. Eu estou sempre voltando ao relatório, ao plano de bacias, inclusive Celso e Ivan. Eu Uhum. recomendo muito a vocês lerem o Sim, documento diagnóstico e prognóstico, sabe? Porque o documento do plano de bacias, ele vai a detalhe da microbacia. O tá. documento hoje, o diagnóstico que está lá, Celso, ele aponta situações específicas do município que estão críticas, entendeu? Então, é um documento que dá muita informação para o gestor público atuar. Você tem talvez suas informações, você deve ter mapas, relatórios, mas o documento Plano de Bacias está muito completo no que diz respeito aos municípios, a detalhes do município, tá certo? Isso Uhum. ajuda muito a gestão do município, não só a gestão do comitê, né? Ajuda muito a gestão do município. Então, aqui eu quero fazer uma conexão com o plano de bacias. Veja bem, o plano de bacias aponta, como vocês falaram, um histórico de muitos anos com 50, 54% de coleta. E o número, para ser ruim, é abaixo de 50. Então, nós só não estamos ruim há 10 anos por 4 pontos percentuais, tá certo? Não é? Mas, como eu disse, Aí, Renato, os dados que foram trazidos agora nessa planilha que vai apresentar o relatório de situação é de piora. Houve uma é, diminuição, eu acho que eles apresentam 46%, e o pior que me chocou mais foi a diminuição na queda de remoção de DBO, que também é isso, expressiva, porque embora numericamente ela não seja tão impactante, mas como ela o crescimento é, bacteriano é exponencial, então é um número muito significativo. isso, é o tratamento, né? É o tratamento. Além da Uma coleta ser pior. baixa, É. o tratamento é Ah, pouco. agora eu falo, Renato, a estação de tratamento de esgoto de Campinas é um absurdo, tá? É um absurdo. A qualidade daquela estação é uma coisa absurda. Ela é a única na América Latina com aquele sistema de tratamento que tem aqui em Campo de Jordão. Então, é um negócio assim fantástico. Assim, Então, só para você ter uma ideia, hoje ela tem capacidade para 500 mil pessoas, mais ou menos, tá? E ela está então, trabalhando com 50 Então, o ano Celso, inteiro.
Ah, seria muito bacana que a gente marcasse um dia para o pessoal da estação vir apresentar esses dados. Está sim. faltando essa divulgação. Uhum. Sabe? Eu acho que uma das coisas assim que me incomoda muito, a gente acaba olhando esse dado do relatório de situação que teve piora no DBO. É porque tem aumento de população, na verdade é isso. Mas aí Sim. você tem essa estação, e assim, para mim, essa estação, particularmente, ela me custou muito caro. Eu acompanhei todas as reuniões, eu participei Uhum. de todas as audiências públicas. Por que que você não chama para uma próxima reunião dessa Câmara aqui, alguém para apresentar? A gente podia até marcar uma visita técnica lá. Está Eu vou conversar faltando com o isso pessoal para da os membros do Sabesp lá. comitê. Vou conversar com o Rodrigo da Sabesp. Outra informação também, Renato, em cima do fundo de saneamento, tá? Nós já estamos elaborando projetos para essas áreas que precisam de melhoria, principalmente de drenagem, tá bom? Que é para estabilização de talude, entre outras coisas, para a gente parar com o problema de lixiviação de solo para dentro dos córregos e dos ribeirões do município que vão diretamente para o rio, tá? Então, a Ótimo. gente já Então, está trabalhando. Por a- quê, Renato? Pelo seguinte, nós estamos com um projeto de recuperar todos os nossos lagos e lagoas do município, de desassorear. Mas a gente quer primeiro cuidar da montante para depois desassorear, para não causar o mesmo problema no futuro depois. Entendeu? Então a gente tá pensando nessa então, melhoria olha, também. Celso, então, por isso que é muito importante, a gente tá, nós não estamos misturando, na verdade é tema, o Sim, planejamento de investimentos também é tema dessa Câmara Técnica, como eu sim. conversei no começo da reunião. Cada Câmara Uhum, Técnica tem que procurar agir no seu espaço de responsabilidade, né? Então, a Câmara Técnica CTSAN e CTCOA tem que trabalhar ações, né? Junto aos municípios e tal, para esse assunto saneamento e cobrança, né? Então, Celso, é muito importante, porque veja bem, há até uma questão de timing que eu estava conversando com o Ivan ontem, tá certo? O FEIDRO, ele tem um processo temporal que não é aquele que vem na cabeça da gente, tá certo? Veja bem, uhum, em abril do ano que vem, nós temos a possibilidade de indicar projetos. Quando a gente indica projetos em abril, esses projetos indicados em abril de 26 só vão ter início provavelmente em janeiro de 27, certo? certo. Se eu depois indicar um projeto em abril de 27, o projeto só vai iniciar em janeiro de 28. Então, a gente tem que lembrar que tem essa demanda de tempo Uhum, entre o ano que a gente indica e o ano que o projeto inicia, né? Eu estou falando isso porque muitas vezes a prefeitura já fez o seu LOA, já fez o seu orçamento, já enxergou, como você está falando, Celso, vários projetos que a prefeitura vai demandar. E o que a prefeitura pode, a oportunidade que a prefeitura tem, é de poder olhar esses projetos e pegar uma parte do valor vindo do FEIDRO, não é? uhum, Porque o FEIDRO, primeiro, ele não consegue atender tudo que é necessário na UGRE, tá certo? O dinheiro, 2,5 milhões de reais por ano, é um dinheiro muito curto para atender todas as demandas que a UGRE tem e muitas vezes projetos grandes de campos ou dos municípios. Então, a colaboração do comitê ela é importante, mas ela não pode ser a única, né? A gente apoia até com dinheiro, mas o projeto, o direcionamento que a prefeitura está dando. Então, é muito importante, Celso, que a gente consiga até agora, dia 25, não é? Que está logo aí, a fechar quais são os projetos de campos, tá certo? Não é? Se você está olhando essas demandas, você pode tentar enquadrar. Se precisar de ajuda, eu participo com vocês, porque o projeto do FEIDRO, ele é uma lista fechada. Projeto do FEIDRO é aquela lista lá de PDCs e sub-PDCs. Se você tem que conseguir encaixar o projeto ali, senão ele não vai ser aprovado em termos de financiamento, não é? E sim. aí, isso é muito importante. Então,
eu e o Mostarda estamos perseguindo aí você, Celso, e se for possível, ainda essa semana é uma semana curta, né? É. Porque nós temos o feriado. Não, Vocês da essa semana é prefeitura uma vão semana, trabalhar? essa semana é uma semana curta e amanhã eu tenho só a reunião da agência ambiental e depois do conselho do plano diretor. Então amanhã eu tô daquele jeito. Amanhã eu nem paro Tá. aqui, tá? Vocês trabalham na sexta-feira, os Não, municípios? não trabalho. Eu não sei se o Botário trabalha sexta. Não, Não, né? Não, não, Ô, Ivan, você trabalha na sexta-feira? O município trabalha? não. não também. Trabalho sexta, sábado, domingo, viro 24 horas por ano. Pega o Ivan. Ah, eu falar pra você, Ivan. Esse é o Aqui, Ivanzão, ó, viu? aqui a Senzala não tem dia da consciência negra aqui no sentido estrito, não. Ô, Entendeu? Ivan, sexta, Tá Na sábado, bom. verdade, eu ainda domingo. estou devendo para a Advocacia Negra um artigo que eu ainda tinha era para me ter encaminhado no final de semana para o jornal Então, dessa bom, semana, não consegui fechar, cara. Ô, Ivan, sexta, sábado, domingo, eu tô trabalhando no meu escritório, tá beleza? Eu a milhão também no escritório. então, Também. olha, Celso, é assim então. Então, frente a essa Na dificuldade. segunda-feira, pode ser? Oi? Segunda? Na Dia segunda-feira? 24. Dia vinte e vinte e quatro tem a quatro. reunião da Hanna, é. Não, poderia ser à tarde, Celso. Se você puder nos atender Só 24 à tarde, vai bem. segunda tarde. Porque daí, Segunda olha tarde. só, gente, olha só, a oficina do dia 25, ela tem aí uma sequência. Nós vamos ouvir um pouquinho do pessoal da ANA falando sobre. Moçada, já vou dar a palavra para você. Eu vi que você levantou a mão, já vou passar para você. Ele quer falar que Quem ele que tem é? ele Moçada, vai trabalhar. moçada, tá- você está sem áudio. Botar, liga o áudio, botar. Ah, tá, tá. Me ouvem agora? Sim. Sim. Então, o que o Renato acabou de falar é um balizamento para a gente entender que tem obras que todas são pertinentes a uma análise do comitê, Câmara Técnica, plano de bacia, PDCs prioritário, etc, etc. Tudo que está combinado no comitê. Essa é uma coisa. Outra coisa é a parte de financiamento. A parte de financiamento é o que o Renato disse é o seguinte: o comitê abona, assina embaixo, vai junto em qualquer projeto que atenda às condições acordada dentro do comitê, mas não necessariamente financiado pelo comitê. Vamos dar um exemplo aqui. O Parque Linear de São Bento de Sapucaí, que o prefeito e eu, todos nós, né, todo mundo está pensando nesse Parque Linear, é uma verba que a gente vai buscar, com certeza, no Comitê do Grande. Mas é uma proposta, é uma meta do Comitê de Bacias buscar esse parque linear para a prefeitura, para o município de São Bento. Então, acho que isso baliza bem também dentro da questão da URAE. A gente vai buscar esses trabalhos para poder incentivar o tratamento de esgoto, da onde que vier a contribuição. Porém, a gestão o comitê faz através das câmaras técnicas e dos seus membros. Eu entendo assim. É isso mesmo, Mostarda. Eu concordo com você também. E a colocação aí é que na hora que nós estamos aqui trabalhando os projetos em planejamento, nós vamos ter essa oficina que na parte da manhã vai fazer uma apresentação do projeto do Grande, vai ter também uma apresentação da CEMIL, porque o Estado ele está com um programa que se chama Integra Bacias, e esse programa Integra Bacias vai mudar o planejamento do plano de bacias a partir de 2028. Então, é muito importante. Nós vamos ter que revisar o nosso plano de bacias ao final de 27, mas essa revisão já vai ser feita por esse projeto do Estado. O Estado conseguiu 20 milhões de reais do CORE, ele vai desenvolver um programa que é o Integra Bacias. Os planos de bacias vão ser feitos pelo Estado, não é? Junto com os comitês, é claro, não é?
mas vai ser pago pelo Estado, vai ter uma metodologia única, vai ter um roteiro único. Então, o Estado, junto com o Comitê Federal, está procurando consolidar um padrão, um modelo, não é? E isso vai ser apresentado na oficina, e logo de manhã, a Irrigarte vai fazer uma apresentação mostrando o diagnóstico, o prognóstico e a proposta do plano de ações. Nessa proposta de ações, tem dois tipos de ações: uma ação de financiamento de dinheiro e uma ação institucional. Na ação de financiamento, depois que a Rigart terminar essa apresentação, vai ter 2 horas para a gente debater com a Rigart o que ela está apresentando. Na parte da tarde, nós temos que fechar a planilha, tá? Então, Celso, a gente seria muito bom fazermos, Mostarda, uma reunião com o Celso na segunda tarde, já dá um aquecimento para ele, ele traz informações também. E aí, Celso, a reunião, a oficina é em Campos do Jordão, então a gente Sim. contamos com a sua presença, Não, eu vou estar lá. vai tomar o seu tempo do Ivan, porque é praticamente o dia inteiro, e no final da tarde nós temos que ter chegado a um consenso desse planejamento 26 e 27. Vejam, de 28 a 35, a gente deve planejar mais conceitos, ou seja, aonde que os investimentos vão ser feitos em termos de programas e não de projetos específicos, tá certo? Então, porque vai chegar em 27, o Estado vai falar, ó, agora o plano de bacias tem um outro escopo, o Estado vai procurar mudar parâmetros, vai procurar mudar o roteiro, vai procurar, sabe que as informações que a gente recebe hoje são muito ruins, né? Então tem uma mudança muito grande que está acontecendo nesse momento no Estado e também a oportunidade que a gente tem na Bacia Federal. Porque a Bacia Federal, para nós, provavelmente vai começar a trazer recurso financeiro a partir de 28, 29, né? O recurso financeiro federal vai chegar mais breve com ações compartilhadas, ações que servem para todo mundo. Mas a ação específica no nosso território, se a gente demandar um desassoreamento, qualquer tipo de obra, por exemplo, só vai chegar esse dinheiro lá para frente, tá certo? Onde talvez lá para frente a gente tenha também uma agência de bacias que vai estar prestando serviço para nós, tá certo? Então, só para vocês Ô, terem ideia ô, Renato, do tempo, né, do fluxo de planejamento, tá ô, certo? Renato, Ok? uma coisa muito importante, na segunda-feira, pela manhã, eu e o Ivan temos reunião da Uraê, né, Ivan? Desculpa, não ouvi, não entendi? Na, Não, na da Uraí. segunda, na segunda-feira, eu e o Ivan temos reunião da Uraê, 9h30 da manhã. Eu Tá falei com ótimo para eles você. aqui, o Celso, Oi? na reunião logo no comecinho eu falei para eles que a gente vai ter essa Isso, reunião na segunda. isso Ótimo. mesmo. Então, na parte Tá. nós vamos estar na segunda-feira de manhã na reunião do Plano de Educação Ambiental em São Bento, tá certo? Tá. Porque é o fechamento do Plano de Educação Ambiental e ele é muito importante também para o planejamento futuro, não é? Uhum. Aí à tarde, Celso, se você puder mandar para nós um horário, Sim. pode ser fim da tarde, não tem problema. Veja o melhor Não, não, à horário. tarde, É. porque na segunda E- vai ter aqui também, né? O dia inteiro, vai aqui o comitê aqui na Câmara, não vai? Terça. não, Qual? na terça-feira. Na Na Câmara terça. Municipal é na terça. Tá. Por isso que seria importante eu e o Mostarda conversarmos com você na segunda. Ok. Você já está fazendo um aquecimento para participar Tá. na terça, tá Ok. certo? Tá Então bom. veja um horário na Não, à segunda tarde a gente se tarde, reúne aqui, né? Tá. tá bom? Se você quiser marcar às 17 horas, a gente gasta 1 hora, talvez no máximo, com Não, essa tá. reunião, tá certo? Tá Tranquilo. bom? É. Beleza. Ô, Mostarda, você ainda não tinha chegado na reunião? Adriana, me desculpa, mas eu queria só voltar, só posicionar o Mostarda daquelas pendências da SP Águas, tá Ah, certo? com Não é? certeza. Tá? Mostarda, nós temos duas pendências com SP Águas, né? Que a gente está deixando registrado na reunião, tá certo? Uma é a resposta da SP Águas se ela seria aquele tomador daquele projeto de revisão do cadastro,
de fiscalização. Lembra disso? Nós fizemos uma pergunta formal, foi feito um ofício e nós estamos aguardando algum retorno. Porém, se até dia 25, Mostarda, não tiver esse retorno, provavelmente esses dois projetos serão transferidos lá para 28, 35, eles vão sair do planejamento de curto prazo, tá certo? Eu estou dando como proposta, porque o Jacques também tem essa mesma proposta, talvez outros aqui do comitê, né? Essa proposta. Segunda coisa, Mostarda, que a gente também perguntou para o SP Ele Águas. será, ele será excluído. Oi? É, será excluído esse papo para esse pleito. Na verdade, não só Ele para seria. esse, é, pode talvez deixar para 27, mas ao mesmo tempo, Mostarda, já está juntando muito projeto em 27, Tem, tá certo? Então, é uma questão da gente debater realmente isso, mas a gente não teve resposta ainda, tá certo? Ok? Bom, outra coisa que está pendente, Mostarda, que é um assunto delicado, o Beto já nos informou, é sobre a pergunta que o comitê fez para a SP Águas sobre esclarecimentos sobre o uso da água mineral pela Minalba. Nós fizemos um ofício pedindo mais informação, mais esclarecimento sobre a outorga que a Minalba usa, tá? E agora eu vou fazer uma correlação, Mostarda, porque eu ia entrar nesse assunto que tem a ver com outorgas, Adriana. Tem um assunto a ver com outorgas que tem a ver com os dados que a gente recebeu agora há um mês atrás, 2 meses atrás, né? Olha só, gente, os dados de outorga por tipo de uso, outorga por tipo de uso, nos últimos 6 anos, 7 anos que o relatório acompanha, a outorga por tipo de uso em Campos do Jordão, na área rural, é 0,69 metros cúbicos por segundo. Então, faz anos que a gente recebe um relatório que indica, olha, na UGRE 1 tem um uso rural de 0,79 em toda a UGRE, tá certo? Aí a gente vai no detalhe desse 0,79 de uso rural, 90% desse tipo de uso rural está em Campos do Jordão. Os outros 10% estão coerentes, porque estão em São Bento, na área rural, e estão em Santo Antônio, na área rural. Mas Campos do Jordão, no próprio relatório, indica que 99,4% do município é urbano. E a gente tem uma informação que vem vindo de muitos anos, que diz que 0,69 metros cúbicos na área rural de Campos, não é uso rural, e é o dobro, esse volume é o dobro de todo o abastecimento público do município, não é? Renato, só lembrando que neste ano esse dado some da planilha, tá? Então a Isso, gente passa a ter isso. 0,02 como o número total. Ele sumiu da planilha, ele não está em lugar nenhum. Isso, é esse comentário, Adriana, que eu estou fazendo aqui. De repente, gente, a gente olha o que a gente recebeu de dado e o uso rural desapareceu. Sumiu, Renato, sumiu. Renato, Renato, só um minutinho. Esta informação que a professora Adriana passou agora e que você confirma que ter recebido, esta informação tornou o caso muito mais preocupante. Exatamente isso, Mostarda. Entende? Por isso Muito que eu estou mais trazendo preocupante. aqui na reunião esse ponto, entendeu, Mostarda? Porque olha só, quando eu olho, Mostarda, se você olhar o relatório de diagnóstico do plano de bacias, Mostarda, o relatório de diagnóstico aponta que na nossa UGRE existe uma captação de água mineral, não só pela Minalba, mas tem uma lista lá no nosso relatório de vários outros empresas que capturam água e que talvez também estejam enquadradas como uso rural. Então, é muito estranho, Mostarda, muito estranho desaparecer a informação bem nesse momento. Ou seja, se o SP Águas ou o DAI classificava
como uso rural, a extração de água mineral, é estranho, é errado, porque não é uso rural, certo? O uso rural é bem definido, é agrícola mesmo e tal, não é captura de água mineral, né? E aí, Mostarda, a gente já vê no nosso. Esse tema, esse é um fator de impacto muito importante para a nossa UGRE, porque a nossa UGRE é aquífero cristalino. A nossa UGRE depende de recarga. A nossa UGRE, esse poço mineral está indo buscar água no aquífero Guarani? Então, e a nossa água subterrânea, ela teoricamente, se a gente dividir o volume de água subterrânea pelo número de habitantes da região, ela está super crítica, né? Então, água subterrânea já é um tema importante para a nossa UGRE e a gente, Mostarda, não encontra nenhum documento, nenhuma concessão, nem lei federal, nem lei que diga que a captura de água mineral não é paga, né? Então é um tema delicado, né? E além do mais, Mostarda, o dado sumiu do relatório. Então, Olha, assim, Só para complementar, dentro do que o Renato está falando, é a questão de que ele traz agora dados de 1913, aberto por finalidade de consumo de todos os municípios. E ali estão aparecendo detalhamentos de uso que a gente não tinha até então. Então, também é interessante olhar nesse prisma, né? Não só esse dado sumiu, como abriu uma outra planilha grande de dados desde 1913 para os 3 municípios. Então, veja, Adriana, eu pedi ao Rodolfo, Beto, eu pedi ao Rodolfo, não é, que procure o DRH. Eu falei para o Rodolfo, Rodolfo, se você quiser, eu entro em contato com quem mandou as informações, que eu conheço a pessoa, mas eu pedi ao Rodolfo, à Secretaria Executiva, que peça esclarecimento sobre esse parâmetro. Então, o que estava errado? Era o passado que estava errado? Ou agora é o futuro, esse dado de agora que está errado? Como é que desaparece 0,69 metros cúbicos da nossa gestão? Não é? Nós temos que achar uma explicação, tá? E outra coisa, Adriana, que eu percebi nos dados que apareceram, Mostarda, essa é oi. vou usar o termo do Celso Honorato, a pergunta do milhão. Pergunta do milhão de dólares, tá certo? Ó, é assim, Mostarda. Pois não. A vazão outorgada dos últimos 5 anos, por exemplo, vazão outorgada Q95. Essa vazão, nos últimos 5 anos, sempre foi 5 metros cúbicos por segundo. Quanto? Estava classificado como boa. Estava classificado como boa, estava verdinha, 5 metros cúbicos por segundo não é ruim, mas não era excelente. Agora, nesse ano, de repente, de 5 caiu para 2, para 1,9. É grave isso também, porque é uma diferença muito grande. Muito Mas eu, grande. eu diria que a situação da gente, se a gente somar a produção da Minalba, que é a exportação de água para fora da bacia, o uso do turismo de massa, então a gente, em cima de uma vazão cujo real não era 5 metros por segundo, nunca deve ter sido, aí é pior ainda. Nós estamos numa situação de criticidade hídrica. E, portanto, Então, é sempre aquele desafio de como apresentar esses dados sem criar um alarmismo, entretanto, sendo fidedigno, retratando a realidade, porque o documento chama relatório de situação. sim. Isso, Mas, Adriana, e você sabe que. Só um momento, Mostarda. tá. Só um momento. Eu pedi para a Irrigarte, nós vamos fazer aí, talvez aí também incluir no relatório da situação, nós vamos fazer um pequeno capítulo de análise crítica dos dados, tá certo? Nós vamos ter que referenciar que os dados são totalmente discutíveis, né? Principalmente se não houver explicação. Entende, Mostarda? Como é que 5 metros de repente vira 1,9? O Q7, o Q7, vazão média, Q7, 10. Ela era 11,9, cara, virou 4. Isso. Então, Não, o que e está olha, e errado? não há, Passado? viu? O que está errado? Viu? E não há como a gente fugir desse objetivo, desse confronto, buscar uma explicação para isso.
ela vai existir. Essa explicação vai existir. É uma questão de nós nos debruçarmos em cima da causa, buscar as informações corretas e trabalhar institucionalmente. Então, aí, Mostarda, eu conto com você, com o secretário executivo, para conseguirmos essa informação, né? Eu pedi ao Rodolfo, o Rodolfo já já vai nos dar uma posição, talvez, eu acho que ele já fez o contato com o DRH, tá bom? Mas nós precisamos ter uma explicação até para terminar o plano de bacias, até para terminar o relatório da situação. Porque como é que nós vamos Porque apresentar um parâmetro lá que muda de um ano para outro e não tem explicação, não é? é, Agora, é, na atual situação, se apresentar um desfalque desse de vazão, é, pega mal para o comitê. O comitê não verificou isso? Por que está é, acontecendo isso? Então, está correto. É isso. Nós vamos junto. perfeito, perfeito. Então, olha, gente, eu acho que é muito importante, né? Eu volto sempre a colocar o diagnóstico que está feito, Mostarda, está muito bom. A Irrigate fez um excelente trabalho. O prognóstico está muito bom, tá certo? Não é? Eu já revisei da minha parte. Eu vou até colocar a revisão que eu fiz no plano de ações, né? O plano de ações é a última fase. Ele está disponível para todos nós contribuirmos com o plano de ações, tá certo? Eu já fiz aqui a minha revisão, não terminei ainda, mas eu já passei para a Nathalie, para o tomador, né? O que eu considero, vou publicar hoje para todo o grupo ver a revisão que eu já fiz, né? Porque realmente eu acho assim, o tomador, ele é muito experiente, o executor é experiente, mas ele não é a nossa cabeça. Nós temos que colocar o comitê dentro do relatório da situação, dentro do plano de bacias. Então, alguns itens do plano de bacias que não estão tão relevantes, entendeu? Não é? Eles precisam ser mais mostrados, tá certo? Não é? Então, E, te- e às vezes, temos, quando a e, temos gente. que, e temos que ter noção de que é responsabilidade do comitê, independente do Exatamente, executor. É exatamente. responsabilidade do comitê. Então, o relatório que a Irrigate entrega, Mostarda, ele é uma excelente proposta. Tá super Sim, bem, mas a gente precisa entrar lá e dar a nossa visão comitê dentro do relatório, tá comitê. certo? Não é? Exatamente. E aí vai ter os itens que estão relacionados à Câmara Técnica de Saneamento, né? Porque a melhor Câmara Técnica para analisar saneamento é a própria CTSAN e CTCOA, né? Então, eu também tenho pedido ao Jacques, né, para ele, Adriana, fazer uma boa leitura do diagnóstico, do prognóstico, porque tem muita coisa importante, entende? Mostarda, não dá para ficar trabalhando nos relatórios pela média, né? Se você trabalha pela média da UGRI, é uma coisa, você pode até mostrar que a média está assim, mas o relatório de bacias, ele aponta problemas específicos, bacia do Fojo, Paiol Grande, ele vai a fundo lá, tá certo? A média, Então, Renato, a média é um jeito de operar que facilita bastante o entendimento no geral, mas a média leva a gente na possibilidade de um erro de 50%. isso, até porque, Mostarda, o campus, nós temos três municípios onde um deles é muito diferente dos outros dois, entendeu? Com certeza. Nós temos um município, quando a gente vai falar de demanda de água, a demanda de água crítica para abastecimento é Campos do Jordão. E veja, Celso, Campos do Jordão tem um problema de reservação, né? Não só de captura de água, distribuição da Sabesp, mas os campos precisaria ter maior reservação, não é? Sim. Porque olha, e vejam bem, hein? O relatório indica que Campos, em termos de população, aí é onde estão os detalhes do relatório. População de Campos do Jordão, Mostarda, decresceu.
Sim. A taxa geométrica de Campos do Jordão é menos 0,03. Mas isso é Mas, interessante, que em todas as cidades turísticas a população residente diminui e o turismo de massa aumenta. Então você vê que absurdo, a gente está usando o dado de cálculo de abundância de água pela população residente, que vai decrescendo, não considera a população flutuante, que é expressiva. No último foi 5 milhões de pessoas nessa, né? A segunda cidade mais visitada do Brasil, e não considera a exportação de água da bacia, que é retirada do ciclo hidrológico através de refrigerante e água mineral. então, mas olha só, Adriana, no diagnóstico já existe, e no prognóstico já existe um capítulo dedicado à população flutuante, com um monte de detalhe. Inclusive, no relatório, eles fizeram simulações, não é? Usando população flutuante, Mas entendeu? veja, Renato, que é a primeira vez que o plano de bacia traz isso, e a gente já tem o Isso. turismo expressivo há vários, Então, né, anos. Né? Para mim então vejam surpreende. bem, então vejam bem, Eu né? tenho que Quando a falar, gente olha, diga, Mostarda. Para mim surpreende saber que a população, e aí tá, os dados estão mostrando isso, que a população fixa está decrescente. Isso Não, surpreende pera, para mim. pera. Não, pera. Decresceu em Campos, mas aí eu ia complementar. Em Santo Ah, Antônio, em Santo Antônio cresceu absurdamente, tá certo? Entendeu? é isso, é isso, é isso. Então tá bom, Certo? entendi. Entendeu? Então, por exemplo, Aí tem, Campos aí tem decresceu, sentido, aí claro. tem sentido. Claro que a Adriana tem razão quando ela fala que Campos está recebendo um volume muito maior de turista e tal, mas ao mesmo tempo, Santo Antônio, além da população flutuante, cresceu a população residente e cresceu bastante. Não é pouco, não, não é? Então, a hora que você começa a olhar os dados específicos em microbacias no município, aí sim nós estamos fazendo uma análise de gestão bem adequada. Porque se a gente levar em conta médias, a gente não vai conseguir indicar aonde tem problemas sérios, tá certo? Mas problemas sérios mesmo, não é? Por isso, Mostarda, eu recomendo toda hora para os gestores do município lerem o relatório da situação, o plano de bacias, porque eles têm lá um excelente documento de gestão, está apontando Sabe, muita, muita coisa. ô Renato, sabe uma coisa que a gente precisaria divulgar mais? É que o relatório de situação, ele é um documento anual. Ele é anual, ele faz um recorte todo ano da situação da UGRE. Ele faz da UGRE. E ainda não é popularizado ou socializado, até para alguns técnicos, esse documento que é anual, que é um corte do plano de bacia. O relatório de situação não é uma coisa que enxerga um horizonte de 5, 10 anos, não. É anual, ele faz uma revisão anual. Por isso a É, importância dele. ele é um mini plano de bacias, ele é um recorte do plano de bacias para Isso, aquele momento, olhando os dados do ano anterior, não naquele é? ano. Isso. Isso, Então, naquele ano. isso. Então, olha só, gente, é muito importante a gente estar considerando, né, essa análise detalhada do diagnóstico, tá certo? E aí, Adriana, o link que eu faço, não é o momento, mas a gente pode conversar depois, é o link que eu faço com o relatório da situação que a gente tem que escrever agora, né? Porque se você puder buscar ou referenciar o plano de bacias, né? Você Não, não eu já precisa entrar, você não precisa Na, entrar no na detalhe. verdade, Renato, eu estou fazendo isso, tanto é que eu comecei a nossa fala lá enquanto não estavam outros presentes, apontando isso, né? E até porque, talvez até em vez de, vamos dizer, transcrever partes do plano de bacia, eu simplesmente vou me reportar aos Isso. capítulos, às páginas, de É. tal forma que o documento fique sintético, mas aponte. Então, de pronto, eu já chamo a atenção que além da questão da vazão, que teve essa reviravolta incrível e né, do consumo, tem um aumento expressivo do número de pessoas cadastradas como outorgadas, que era de 250 passou para 300 e tanto, isso é novo. Essa abertura dos dados de consumo, né, para que é cada coisa desde 1913 que a gente não tinha esse dado, e eu acho que o pior é o dado de piora na retirada de DBO
e na diminuição do tratamento de esgoto. E isso tem a ver com o aumento de população na bacia. Claro, claro. Então, Veja então bem. você veja, é um dado, Renato, que finalmente permite que a gente aponte o efeito do turismo de massa sobre os indicadores da bacia. Porque o outro dado, quando ele se refere à abundância, está escondido, porque ele usa como base apenas e tão somente a população residente. Então, Isso. eu acho que É, esses são os tá, pontos não, principais que têm que serem colocados. tá perfeito, Adriana. Inclusive, veja bem, gente, quando a gente olha as outras UGRs, né? E vocês lembram o seguinte: atualmente, tanto o plano de bacias quanto o relatório da situação, ele se baseia no modelo europeu de análise de impacto. Tá certo? Então, veja bem, o modelo europeu de análise de impacto é aquele que a primeira coisa que ele procura entender qual é o fator impactante, o que está sendo, o que está realmente influenciando com maior prioridade a bacia, né? Então, por exemplo, ó, se eu pegar a bacia do Alto Tietê, a bacia do Alto Tietê vai dizer que o maior problema deles é abastecimento público e indústria. Se eu pegar a bacia do Pardo, ou a bacia lá de cima, perto de Ribeirão Preto, eles vão dizer que o maior problema deles é indústria e agricultura. Então, quando eles fazem essa análise de que a indústria e a agricultura, eles vão ter um plano de ação relacionado a como mitigar esse impacto de indústria e de agricultura. Quando a gente olha a nossa UGRE, o impacto da nossa UGRE é população flutuante e ocupação do solo, é mercado imobiliário, tá certo? Então, Uhum. o nosso problema na UGRE real e esse problema de população flutuante, turismo, né? Turismo, população flutuante, né? E juntando, né, essa variável, essa é a maior fonte de impacto que nós temos na nossa UGRE. Porque na hora que a gente olha população flutuante, turismo, a gente percebe que ela causa um monte de situações. Então, a população flutuante mexe no saneamento, mexe na disponibilidade de água, mexe em tudo, tá certo? Não é? Então, na minha opinião, para nós, das variáveis, é claro que nós temos agricultura também, nós temos piscicultura, nós temos abastecimento público, porém, na minha opinião, o maior fator de impacto hoje na nossa UGRE chama-se turismo e ocupação do solo, mercado imobiliário, crescimento do mercado imobiliário. Então, essas duas variáveis, para mim, são as que mais impactam as nossas tarefas, tá certo? Então, como tratar nas nossas ações, né? Exemplo, só para terminar, mostarda, como tratar nas nossas ações? Se eu tenho uma população que vem e participa aqui do nosso território e vai embora, eu preciso dar um jeito de o que eu vou trabalhar com essa população? Eu vou trabalhar a educação ambiental também? Eu vou trabalhar coleta, eu vou trabalhar esgotamento, mas educação ambiental para que essa população respeite o território, não é? No caso de poluição, coleta e tal. Então, eu acho que a gente sempre tem que avaliar, a minha opinião pessoal, né? Eu não olho o nosso território com indústria. Tem indústria. O diagnóstico, Mostarda, leia depois, Mostarda, o diagnóstico, você vai gostar porque lá tem indústria, lá tem agricultura, né? Lá tem a água mineral, lá tem um monte de informação, não é? Mas que tudo isso tem a ver com o grande fator de impacto que é o turismo, né? E a população flutuante e o mercado imobiliário. E olha só, gente, olha como está correlacionado. Você está sem voz, moçada. Liga o áudio, liga o áudio, liga o áudio, liga o áudio. Mas não estou cortando, não. Só quero ajudar no raciocínio seu. Ó, eu me lembro que há 6 meses atrás você nos procurou e abordou o seguinte assunto. Olha, nós precisamos ajudar o município a crescer de uma forma responsável.
de uma forma responsável. O que é crescer de uma forma responsável? É conversar com o setor imobiliário, conversar com o planejamento da prefeitura, conversar com os empresários e dizer o seguinte: olha, nós temos que ter um controle. Você está cá, você vai usar água de onde? Vai puxar você vai puxar do solo, vai puxar do rio ou vai puxar da rede da Sabesp. Então, naquele momento, você estava alertando para isso que nós estamos analisando hoje no relatório de situação. E aí tem uma coisa muito importante que é a economia de cada região. A economia de cada região, bem lembrado. Na nossa região, nós não temos cana-de-açúcar, nós não temos cafezal, mas nós temos uma indústria do turismo que é o motor gerador dessa economia aí. E não só daí, ela gira todo o estado de São Paulo, todo o Brasil. O Brasil inteiro visita a Serra da Mantiqueira. O Brasil inteiro. Exatamente, então veja bem, o que a gente tem aprendido, né, Mostarda, dentro do comitê, é que o comitê, ele administra Sim. conflitos, tá certo? E ele precisa achar soluções para esses pontos, né? Então, por exemplo, quando eu vou numa UGRE que a agricultura é muito forte, sabe? Essa UGRE, ela não põe o dedo na cara do agricultor. Ela procura ajudar o agricultor a trabalhar com menos água porque é um motor É, econômico, tá certo? Então, no nosso racionalizar, racionalizar. isso. Então, no nosso caso, o turismo é muito importante. O crescimento do território, por exemplo, Campos do Jordão, que já está bem evoluído com relação a plano diretor, está revisando, tem uma série de coisas. Porém, Santo Antônio não tem um plano diretor. Os nossos projetos que a gente está entregando para Santo Antônio, mapa de uso do solo, resíduos sólidos, tem uma série de projetos, educação ambiental, tudo isso que a gente está entregando hoje para Santo Antônio são componentes de um plano diretor. Então, a ocupação do solo, Mostarda, no nosso território, ela está diretamente ligada com a prefeitura. É a lei municipal de ocupação do solo que vai tratar esse problema, né? Até por uma questão de competência. Exatamente. Então, por exemplo, nos municípios São Bento e Santo Antônio, que mais da metade do município, ou dois terços, é área rural, olha o que está acontecendo. Ó, agora eu vou voltar para Uraê. Vou voltar para Uraê. À medida que não tem água na área rural, na medida que eu faço uma casa na área rural e não tem Sabesp, como é que eu resolvo o meu problema? Cara, solução alternativa. Ou eu cavo um poço, ou eu vou pegar água do rio. Vocês concordam? Então, assim, olha como o ciclo volta. Se a Uraê, a hora que eu olho a escavação de poços, em Campos também é alta, mas quando eu olho a escavação de poços em Santo Antônio, poços oficiais, 120 poços por ano, por exemplo, isso demonstra que a água não chega para o usuário. Aí o usuário começa, né? Então a Uraê, ela é um fator importante, porque na hora que ela funciona, para de escavar poço. Tá certo? É tudo ligado, não é? Então, é muito importante a gente conseguir ter essa leitura do território de uma forma mais abrangente, relacionando os programas que a gente pode ter, né? Então, eu acredito que nós estamos no caminho correto, mas a gente tem muito mais, tem que conseguir entender as prioridades, né? Tem que conseguir entender as prioridades, porque não só para a gente fazer ação institucional, junto à CETESB, ao município, junto ao Estado, junto ao grande, mas também a gente fazer o plano de dinheiro, de investimentos de forma efetiva, coerente, tá certo? Né? Então, eu acredito que dessa parte que eu tinha para lembrar, que tem a ver com outorga e que tem a ver com essa Câmara aqui, da minha parte, eu acho que já coloquei os assuntos pertinentes que eu queria. Esses dois pontos que você colocou aí, que é o tomador da revisão do cadastro, que será ou seria do SP Água, e o segundo, que é o esclarecimento Fiscalização. sobre a outorga diminuída. Fiscalização, Então, são esse, dois projetos.
revisão do cadastro e fiscalização. Fiscalização é um tema que está embutido aí na questão do cadastro também. Mas eu vou, daqui a pouco mais, eu vou ter uma conversa com a gerente e a gente vai tratar desse assunto, viu, Renato? Para responder a sua pergunta, para decidir se a gente mexe no PAP. Ok. Tá bom. Adriana, não sei, você viu, a gente ia quase cancelar a reunião, mas nós tivemos. Inclusive, eu acho que a gente poderia encerrar por aqui. Eu vou lavrar uma ata e quando o Jacques retomar, a gente já vai ter essas respostas do SP Águas, da Angelita, e daí a gente aborda o que ele tinha colocado. Até mesmo porque a gente pode fazer um levantamento junto à Agência Nacional de Mineração, vendo todas as lavras que estão para campos, que é um número muito grande, viu, Renato? Não só as que têm marca já, mas tem muitas que estão em pesquisa e elas retiram uma quantidade expressiva. Então, a gente podia fazer um trabalho mais bem feito e encerrar a reunião por aqui. E aí eu Tá sigo bom. trabalhando no relatório de situação, porque eu acho que a gente já abordou bem as questões e já vou ter uma versão preliminar no dia 24, eu espero, para que a gente possa, então, discutir aqui em grupo, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Da minha parte, não sei, ó, mais alguém quer colocar alguma Sim. informação? Que aí a gente Não? encerraria a reunião. Tá. Então, Celso, segunda-feira, podemos. Você nos passa um horário aí para mim? Sim, Eu, sim. eu fecho com a Passo, mostarda, tá passo bom? sim. É. Tranquilo. E Adriana, a única recomendação, só sobre o relatório da situação, eu acredito que se você pegasse também o relatório do ano passado, você conseguiria, Não, você com conseguiria certeza. fazer a É o que síntese é o que eu sobre estou mais fazendo. fácil, Sim, é o que eu tá estou bom? fazendo, mas como eu te disse, eu estou cortando, porque a gente tinha colocado no anterior coisas que agora aparecem no relatório de situação e toda essa Não, e situação, tá bom? você sabe que o plano de bacias, Hum. na parte de apresentação do território, que é onde fala toda essa parte socioeconômica, ele está super detalhado, né? Tá muito bem detalhado, né? Então, eles pegaram, inclusive, a Irrigarte, lembra que você fez o estudo Gini que você colocou o ano passado? Eles Isso, pegaram, já consegui. eles pegaram e colocaram, integraram aquele seu Ah, conteúdo no eu fiquei plano de bem contente. bacias, Eu fiquei bem né? contente. Eu fiquei Isso. feliz porque algumas das coisas que a gente discutiu até acaloradamente, eles incorporaram. Gente, eu acho que a gente Isso. pode encerrar por aqui e acho que está tudo resolvido, nada acertado, mas vamos vencer, tá bom? Tá bom, Agradeço ok. a participação e nos encontraremos aí no dia 24 e no dia 25. Então, estou Um encerrando a abraço. reunião Ok, e Ok. já disponibilizo no grupo para todos. Até logo, obrigada, Abraço. gente. ok. Tchau, tchau. Um abraço, Tchau, meus um amigos. Tchau, abraço. Renato. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Renato, Tchau. Obrigado, Mostarda, obrigado. Celso. Vão, um abraço a vocês aí. Valeu. Beto, Oi, Mostarda. Oi, você está Mostarda. próximo do Rodolfo? Oi, você está Tô, próximo do Rodolfo? pode falar. Fala aí. Essa questão do SPA, deles, uma dor, essa questão do SPA Água ser tomador desse projeto de cadastro, você pode ver isso aí para nós ou não? Vocês podem ver para nós? Eu consigo. Amanhã a gente tendo, a gente estando aí, eu falo com a Angelita, porque eu sinceramente eu desconhecia esse negócio aí. Não sei, vou perguntar se o Rodolfo sabe sobre o que é, porque eu não sabia, não. Não, nós já, não, nós já pedimos para ela, ela ficou de avaliar. Se eu conseguir ainda hoje falar com ela, eu dou uma adiantada. Se não, a gente vê amanhã. Tá? Qualquer coisa a gente resolve isso amanhã, pergunta para ela, Tá? tá bom? Mas foi boa a reunião, hein? Legal, tá caminhando. Não, foi bom, foi bom. Deu para deu para prosear Maravilha. bastante, Vocês estão, deu para vocês estão. prosear, deu para prosear bastante coisa aí. Não, e essa participação de vocês diretamente, é, é, perto do assunto, isso é bom. Isso vai enriquecer a Secretaria Executiva e o comitê, cara, com certeza. Claro, com certeza, é isso aí. Esse é o objetivo. Como é que tá por aí, tudo certo? Então, tudo certo. Aqui está bem quente, não está chovendo.
Beleza, então. O seu, o seu vídeo está muito ruim, Mostarda. Ah, agora travou. Misericórdia.